Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. De volta na programação da Guardiã da Notícia, dando sequência ao Poder em Movimento para quem está no centro do poder, a cobertura completa das eleições 2026 na cobertura regional. É só aqui na Guardiã da Notícia, né, Fabi? E só aqui na Guardiã da Notícia você ouve as propostas dos candidatos, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, para que você faça a sua escolha. Escolha pelas propostas e principalmente por aquele que vai realmente te representar. Exatamente. Está na hora da população saber quem são os deputados que votam o orçamento do Brasil, quem são os deputados que votam o orçamento do estado de São Paulo e o que um deputado faz de fato. E você conhece aqui os candidatos na origem das suas cidades, só aqui na Guardiã da Notícia. A gente segue aqui no centro da cidade de Mauá, no ABC, levando informação para você, falando de política, agora com mais um convidado. Nosso candidato a deputado federal é vereador aqui na cidade de Mauá, é filiado ao PSDB, foi um dos vereadores mais votados aqui do município, é também um dos mais jovens na Câmara Municipal e almeja uma vaga lá no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo, vereador e candidato a deputado federal, Leonardo Alves. Boa noite, Gabi, boa noite, Fabi. Prazer estar aqui junto com vocês, parabenizar essa ação importante de ouvir as propostas, as ideias e dar essa oportunidade para nós candidatos falarmos um pouco sobre as nossas ideias e propostas para Mauá, para o ABC e para São Paulo. E lembrando que esse conteúdo também passará no nosso Replay News, para você que ouve a nossa rádio na internet e também pelas ondas do rádio. Candidato, eu já começo te perguntando, você foi conselheiro tutelar, você é um vereador atuante aqui na Câmara Municipal da cidade de Mauá. Esse passo direto a Brasília, quais são as pautas que você vai defender como deputado federal? É também o combate à exploração infantil? Com certeza, Gabi. Pela minha essência, pela minha origem, estive no Conselho Tutelar, vivi muitas histórias, tive muitas oportunidades de ajudar, me envolver e participar dessa causa. Inclusive, uma das minhas teses na Faculdade de Direito foi o protagonismo infanto-juvenil, a defesa e medidas protetivas para a infância e a juventude, medidas socioeducativas, medidas que são protetivas. E eu tive a oportunidade de conhecer muito, viver relatos, viver histórias e vivenciar um pouco do Conselho Tutelar, que é o centro do sistema de garantia de defesa da criança e do adolescente. Então, vai ser uma pauta importante que nós vamos travar. Nós vamos lutar muito para que tenham condições reais de garantir políticas públicas na base para a gente proteger essas crianças e adolescentes. Ou seja, ainda há muito que precisa ser feito. Ainda muito, Fabi, muito, porque quando a gente fala, quando um direito é violado de uma criança ou adolescente, a gente está falando que o sistema falhou. As políticas públicas que estão em voltas, social, educação, saúde, todas essas políticas falharam e aí não garantiram esse direito e aí na ponta a criança reflete. E qual é a sua proposta como deputado federal? Você vai chegar em Brasília e o que você já está propondo? Olha, primeiro quando a gente fala de educação, a gente dá educação de base. Aí a gente fala no ensino integral para criança e adolescente, brigar por recursos para a gente ampliar a educação integral, no sistema integral. E que essa educação, ela consiga comunicar com os outros tipos de políticas, de atividades dentro da sala de aula. Aí a gente fala de esporte, de cultura, de desenvolvimento. Então a gente está tratando dessa política na sua integralidade. O outro ponto que eu quero discutir muito, Gabi, é que a gente tenha tolerância zero para qualquer abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Tá tramitando, nós vamos reacender esse debate, vamos brigar e levar esse debate para frente com força, representando a região e a história que a gente tem travado, para que a castração química de abusadores, pedófilos de crianças seja levado para frente e a gente continue e que isso venha a ser um exemplo forte para a gente combater a violência contra a criança e adolescente e o abuso. É uma pauta polêmica, né? Muito polêmica. A gente tem estudado algumas PECs que estão tramitando em algumas comissões, mas aí os conflitos que convergem com essa pauta, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, a gente tem que olhar primeiro a dignidade da criança, a proteção à infância, que também é um princípio basilar da Constituição Federal.
Agora, candidato, essa questão realmente da castração química é uma pauta polêmica. Você vem expondo isso para a população. Qual que é a recepção da população quando você fala dessa possibilidade de projeto? Fabi, nas nossas plenárias a gente tem colocado esta pauta. E é quase unânime, né? Principalmente as famílias, as mães, os pais, entendem que isso é uma pauta que já deveria estar avançando já há muito tempo. E, inclusive, os indicadores, Gabi, mostram todo dia crescendo a exploração de criança e adolescente, os abusos, as violências e a exploração sexual de criança e adolescente. Agora, né, até pegando essa temática, porque daí eu vou te perguntar qual que é o seu posicionamento, porque nessa mesma seara, nessa eleição de 2026, uma pauta que está muito sendo falada é a redução da maioridade penal. Qual que é o seu posicionamento com relação Para alguns casos específicos, eu sou favorável. Para alguns casos, por exemplo, contra crimes hediondos, crimes contra a vida, exploração de vulneráveis, por exemplo, crianças com deficiência, situações mais pontuais como essas, a gente precisa sim reduzir a maioridade penal. E você pretende lutar por essa bandeira da redução da maioridade penal, nessa discussão que já está lá no Congresso, que já tem vários parlamentares debatendo, já tem ali as comissões formadas? Eu quero fomentar a discussão, participar, endossar, mais nesses casos específicos, Gabi. Nesses casos pontuais. Você acha que é possível dessa maneira, em casos pontuais, não sendo tão radical? Porque, por exemplo, assalto à mão armada, assalto a celular, vai deixar sair pela porta da frente da delegacia? Mas aí a gente está falando de outros mecanismos mais firmes, né? Falar um pouco sobre o sistema de acolhimento, as medidas socioeducativas, as medidas protetivas que existem. Não é que não são eficazes. Então, fortalecer esse sistema, de fato, trazer isso à tona pode melhorar. Agora, você como candidato a deputado federal, o que se fala muito é que aqui a região de Mauá não tem um deputado federal há muito tempo. O que o Léo pretende fazer aqui pela região como sendo o representante? Olha, primeiro, a gente quer investir parte dessas emendas, desses recursos na área da saúde. Eu tenho uma visão muito cidade. A gente precisa melhorar o que existe, não criar coisas novas. A gente precisa primeiro afinar a viola no que existe. Por exemplo, nós temos um hospital que tem caráter regional, né? Um hospital com uma receita de 9 milhões mês, que é o Hospital Nardini, o principal hospital de saúde da cidade, que 35% do hospital vem de fora. Então nós precisamos levantar essa discussão. Você é a favor ou contra a estadualização do Nardini? Eu acho que o Estado tem que assumir um papel maior. Hoje o Estado assume 2,2 milhões da receita mensal de 9 milhões. Na verdade, o deputado Rômulo Fernandes estava aqui conosco e disse que o combinado eram 3 milhões. E eu me recordo da época que foi feito esse acordo no final do governo Rodrigo Garcia, mais que 1,5 milhão é que está sendo feito o repasse. O Rodrigo combinou 1,5 milhão. E aí depois com a tabela SUS chegou a 2,2 milhões, né? Que assim, se a gente for ver percentualmente, o Estado tem avançado na discussão. Nós precisamos cobrar mais. Nós Mas você é a precisamos favor de mais ou contra apoio. a estadualização? Eu acredito que o Estado tem que aportar mais recursos. Mas não estadualizar. Não estadualizar. Continua o na Estado mão da tem prefeitura. Que aportar mais recursos, o governo federal aportar mais recursos, nós como deputado federal brigar por projetos mais importantes para dentro do hospital. A gente não tem uma aparelho de ressonância magnética dentro de um hospital do tamanho do Nardini. Todas as vezes em que a gente precisa de ajuda, de apoio, nós temos que sair pedindo no CROSS, entrar nos sistemas para cidades vizinhas poderem nos ajudar. Então você se compromete a mandar uma emenda para comprar um aparelho de ressonância. Essa é a principal pauta, Gabi. E a manutenção? A manutenção do hospital e trazer um aparelho. A manutenção do aparelho, porque o problema não é comprar o aparelho, o problema é a manutenção, e essa é o grande problema de todas as cidades. Não sei se você lembra o mamógrafo que foi encontrado entre 4 paredes cimentadas lá em Ribeirão Pires. O nosso compromisso é trazer o aparelho de ressonância magnética e dar apoio para a manutenção. O que seria fundamental por conta das dores aqui da população. Agora, até vendo aí
uma das suas causas também é a inclusão e a causa autista, né? Qual é a proposta do Leonardo diferente das que estão em pauta também? Porque essa questão da causa autista também ganhou o holofote da maioria dos deputados na eleição de 2026. Fabi, é importante dizer que nós estamos discutindo esta pauta desde quando fui conselheiro tutelar. As histórias em que eu vivi lá no conselho, com crianças e adolescentes com deficiência, e principalmente as crianças neurodivergentes, autistas, me trouxe uma ligação muito forte com esta causa. Me tornei vereador e nós criamos a Lei de Defesa das Pessoas com Espectro Autista dentro da cidade, que puxou a primeira audiência pública que se discutiu autismo em Mauá. A gente convocou os secretários municipais, falamos sobre diversos assuntos, as mães colocaram ali as suas dores, as suas dificuldades, e aí a gente discutiu o diagnóstico tardio, a dificuldade com os profissionais especialistas na área, que é um problema de Brasil, e é um problema também que o deputado federal vai precisar discutir em Brasília. Como nós vamos criar mais oportunidades para formar mais neuro, por exemplo, né? Que é uma discussão de Brasil que nós precisamos discutir. Essa formação desses neuros, que é uma demanda aqui na cidade, por exemplo, nós temos 2 vagas e a gente vê quase que a rotatividade gigante. E aí todas as vezes em que esses neuros vêm para a cidade, fica por um tempo aqui, quebra o vínculo com a criança, automaticamente quebra o tratamento e não tem continuidade. E já é difícil. Bom, qual é a nossa proposta? Trazer um centro de referências. Como vereador, eu propus inclusive a gente buscar um bônus a mais para esses profissionais, para atrair esses profissionais para a cidade. E aí buscar articular políticas lá no Congresso Nacional para a formação desses neuros, que esses neuros fiquem aqui na cidade, fiquem na região, criem raízes aqui, tenham condições melhores e possam atender essas crianças. Então o sonho que nós temos para Mauá... Não só aqui na região, mas eu acredito que em todo o Brasil essa é uma dor, né? É uma dor, a gente vê a dificuldade das prefeituras, abrindo os editais, não fica a rotatividade, como você disse, e aí o tratamento é descontinuado. Agora, candidato, vamos falar um pouquinho de política, vamos falar um pouquinho aqui da cidade de Mauá. Você conseguiu aí angariar o apoio da Vanessa Adamo, que foi deputada estadual. A mãe dela foi vice do Átila na gestão anterior, que o Átila acabou perdendo pro PT. Mas é a Vanessa que é uma mulher que está caminhando com você por toda a cidade. E eu quero saber se vocês também estão andando por outras cidades ou se a campanha está fixa só aqui na cidade de Mauá. A gente tem caminhado para outras cidades. Em breve a gente vai fazer algumas agendas no interior de São Paulo. Nós vamos para Bauru, Ibitinga, Arealva, Iacanga, onde a nossa família tem raiz lá. Depois nós vamos no Vale, vamos para a cidade de Jacareí, São José dos Campos. Então nós vamos fazer uma agenda nos próximos dias em algumas regiões do interior de São Paulo. E o que você vai apresentar lá para o interior? Olha, o principal tema que a gente tem discutido no interior é a geração de emprego, né? A gente tem visto a dificuldade do interior, a gente precisa criar novas oportunidades, geração de emprego para os jovens, pegar os bons exemplos que a gente tem aqui na região e trazer para fomentar o interior no interior. A capacitação desses jovens, olhar o emprego olhar os empreendedores, fortalecer o empreendedorismo nessa região. E aí, quando o deputado federal envia recursos, fortalece o comércio, fortalece o emprego. Sabia? Agora, uma pauta até que é muito forte, né, nessa eleição é também a questão do feminicídio, a questão realmente da violência contra a mulher. Eu sei que você faz muitos encontros com muitas mulheres também, né, Léo? Que elas têm realmente justamente essa escuta ativa para as suas propostas. Como é que esse tema vem sendo tratado? Olha, primeiro nós precisamos de uma delegacia especializada aqui na cidade de Mauá 24 horas. Nós não temos uma DDM 24 horas numa cidade desse tamanho. E nota-se que a gente está falando da micro-região. Então quando a gente defende uma DDM 24 horas aqui em Mauá, vai refletir em Ribeirão e vai refletir em Rio Grande da Serra. Então é uma defesa extremamente importante. A maioria dos crimes contra a mulher acontecem no período noturno ou aos finais de semana. Ter uma DDM 24 horas é um ponto importante. Além disso, ampliar o número de tornozeleiras, o acompanhamento, as medidas protetivas serem mais eficazes, porque olha o que a gente viu
nesses últimos dias. Né? Eu concordo, candidato, o ex-marido... com essas pautas suas, mas essas pautas são de deputados estaduais, porque são pautas do Estado. Mas um deputado estadual, um deputado federal, ele pode articular com o Estado também. Pode e deve. Né? Como vereador, eu fiz várias agendas no Palácio dos Bandeirantes, fiz agenda com o vice-presidente da República, fui até o Geraldo, conversei com ele, levei as pautas. O deputado federal ele não pode ficar restrito só às questões nacionais, ele precisa também fortalecer o Estado, brigar pela região. Então eu vou fazer isso, vamos cutucar o Estado, chamar o governador para conversar sobre a nossa cidade, sobre a nossa micro-região e pôr o dedo na ferida. Sabe? Acabar com essa polarização que distancia tanto e faz com que realmente as dores da população não sejam atendidas? Acho que a polarização só empobrece o debate político. Né? Ficar as torcidas organizadas e sendo inflamadas e a gente discutir pouco projeto estruturante para a cidade, para a região, para o estado de São Paulo. Nós precisamos de projetos mais estruturais. A gente está falando aqui que um deputado federal vai sentar e vai discutir com o Ministério de Minas e Energia para a gente discutir a questão da refinaria do Capuava, que é um ponto importante. Nós perdemos quase 80 milhões de reais por ano, investimento que deveria ser colocado na educação, na saúde da cidade, no Hospital Nardini, que a gente tanto precisa de estrutura, modernizar o hospital. Então, nós vamos tratar de pautas estruturantes para o estado de São Paulo e principalmente para a nossa região. Bom, já que você falou das torcidas organizadas, no último final de semana o seu partido, né, uma ala do PSDB, publicou uma carta assinada pelo Zé Aníbal, pelo Mário Covas Neto, não concordando o apoio que a ala do ex-prefeito de Santo André, que é também candidato a deputado federal, Paulo Scherra, havia declarado aí apoio à reeleição do governador Tarcísio, o que demonstrou aí um racha no partido. Você acabou de citar que visitou o vice-presidente da República, que é candidato à reeleição na chapa do Lula, o Geraldo Alckmin, que é ligado, inclusive, a essa ala do PSDB. Como é que você avalia todo esse imbróglio? Olha, eu acho que é tão simples, né? A gente precisa ter uma base, precisa estar bem estruturado, e o partido, Gabi, passa por uma reestruturação, Fabi. Não dá pra gente simplesmente ter uma candidatura sem a gente pensar na base. E o partido optou por começar pelas bancadas de deputados, pelo legislativo. Teve uma estratégia que qualquer partido, quando começa a sua reconstrução, começa a pensar, peraí, vamos pensar em fortalecer as candidaturas legislativas, depois nós vamos passar por um processo de formar candidaturas para as eleições municipais, depois a gente pensa nas candidaturas de governo, nas candidaturas mais... É o resgate do PSDB. A estratégia que o Paulo usou e a estratégia que hoje a direção do partido tem usado é a gente fortalecer a base. E para isso, formar uma bancada de deputados federais em todo o Brasil, reforçar a estrutura do partido para depois pensar novamente em ter candidaturas majoritárias para o governo. Mas isso reflete aqui na cidade de Mauá, no ABC, na sua candidatura, na sua campanha? Olha, nós estamos com o pé na rua, absolutamente nada. Nós estamos bem focados, preparados, conversando com as pessoas, colhendo informações, discutindo Mauá, discutindo o ABC, discutindo o estado de São Paulo. Absolutamente não interfere em nada. Fabi? E você também se posiciona assim como o Paulo Scherra fez? Eu sigo a orientação, eu sigo a direção do partido hoje. Paulo tem norteado e a gente tem... o governador Tarcísio, então. 100% ao governador Tarcísio, nosso apoio. Vamos seguir a orientação do partido, fortalecer a reeleição do governador Tarcísio e ir com o pé na rua. E você se considera de direita, de esquerda, e quem é seu candidato à presidência da República? Olha, Gabi, o PSDB não declarou candidato. Né? Deixou neutro, neutralidade. Eu vou seguir a neutralidade do PSDB, mas eu me declaro centro-direita. Então nós temos um posicionamento de centro, né? Um pouco mais à direita. Vamos seguir a orientação. Eu acho que o partido, inclusive, deveria escolher um dos candidatos do centro e da direita. Né? Quem, por exemplo? Eu acho um bom quadro Caiado. Caiado é um quadro que se aproxima um pouco da identidade do PSDB. Mas vamos seguir a neutralidade e acompanhar. Perfeito, Léo. Agora, já estamos a última. Bom, Léo, você falou, você é muito jovem. Você é essa renovação na política que muitas pessoas desse centro-direita buscam? Eu acho que o país volta para os próximos anos a um equilíbrio. A gente ainda vai ter uma votação muito polarizada a nível nacional. Mas eu tenho visto nas votações
para o governo do estado, um certo equilíbrio, para as eleições proporcionais, um certo mais equilíbrio, e eu acho que isso é importante para o Brasil. A gente vai discutir um pouco mais isso, vai discutir mais proposta, vai voltar a um bom senso na política, de encontrar pontos positivos e negativos em todas as alas, e ter um debate, né? Mais profundo, né? Ter um debate mais cívico, sabe, uma coisa mais tranquila, que pense no país. Quero agradecer a participação do candidato a deputado federal Leonardo Alves, do PSDB, que também é vereador aqui na cidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto para convencer o eleitor que o senhor é a melhor opção para deputado federal para ocupar uma vaga lá no Congresso Nacional. Olha, a cidade de Mauá está há muitos anos sem representante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E eu quero poder ser esse ponto de eixo para voltar a discutir projetos estruturais para a cidade, para falar sobre inclusão, para falar sobre a defesa das mulheres, para a defesa das crianças e adolescentes e defender projetos que sejam estruturais para a nossa cidade, resgatar recursos importantes e investir naquilo que já existe na cidade para a gente fortalecer o sistema de saúde e melhorar Mauá e representar o Grande ABC. Então eu estou muito preparado, com muita energia, com muita vontade de ser deputado federal e eu peço o seu apoio e seu voto. Qual é o número? 4567, Leonardo Alves. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte na sua caminhada. Boa sorte também pelas suas andanças aí pelo estado de São Paulo. E dia 4 de outubro a gente tá aqui novamente, quando nós entrevistaremos todos os candidatos eleitos aí, tanto a deputados federais como a deputados estaduais, senadores, governadores, quem sabe até o presidente da República. Parabéns, pessoal. Muito obrigada, Léo. E assim a gente encerra aqui as sabatinas por Mauá. E amanhã a gente estará na cidade de São Bernardo do Campo. A gente segue aqui no Grande ABC. São Bernardo, que é a cidade que tem o maior número de candidatos. Eu falei um pouquinho mais cedo, são 143 candidatos aqui na região do Grande ABC. Mas São Bernardo acho que teremos que fazer 3 dias, viu, Fabi? Então siga com a gente, amanhã a partir das 5 horas da tarde tem sabatina e todo esse conteúdo você pode rever no portal do Guardiã da Notícia, aguardiandanoticia.com.br. Lembrando sempre que aqui é jornalismo regional com alcance global na primeira e única rádio de música eletrônica com jornalismo do Brasil. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires.
to stir, a quiet, hopeful beat, just a gentle stirring in the waking of the street. And I feel it building up, a quiet, steady hum, a cup that overflows, a sense of something new, a path I'm meant to find, just like. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.